E aí galera, beleza? Bem-vindo à nossa terceira videoaula sobre a ESP32. E na aula de hoje nós vamos fazer o nosso primeiro código, nós vamos piscar um LED com a ESP32 usando a IDE do Arduino. Então, como talvez vocês já saibam, esse primeiro programa é uma espécie de Hello World, é o seu primeiro programa utilizando essa placa, né? Então a gente vai entender como é que funciona. Na aula de hoje, pessoal, nós temos alguns objetivos. Então nós vamos aprender a configurar um pino, seja ele como entrada ou saída. Nós vamos aprender a ligar ou desligar um pino e vamos criar pausas usando o método delay. Bom, lembra das imagens que a gente tinha comentado que nós vamos usar bastante? Então eu estou usando essas duas imagens aqui porque essa imagem aqui é a placa que eu tenho. E aqui essa imagem eu achei bem legal porque ela consegue mostrar para a gente a função de cada um dos pinos. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar essa GPIO 15, então os pinos da ESP são chamados de GPIO. Então eu vou pegar o GPIO 15 e vou fazer esse GPIO ficar piscando. Essa é a ideia. Vou fazer o GPIO 15. Peguei essa placa aqui que é minha, então eu já sei que é o pino 3, tá vendo? A GPIO 15 está no pino 3. Com isso em mente, nós vamos para a nossa IDE do Arduino. Bom, pessoal, aqui está a IDE, assim que você abre o programa, então você vai encontrar esse void setup e você vai encontrar o void loop, né? Então essas duas funções aqui são as primeiras funções do Arduino, já são nativas, e assim que você abre a IDE, você já as encontra. Bom, essa função void setup, pessoal, é a função principal. Então, só pode existir uma função como essa no Arduino. E na função void setup, você coloca instruções com as quais você não quer que se repita diversas vezes. Ele vai executar uma vez só, não vai executar mais. Tudo aquilo que você quer que se repita diversas vezes no programa, você coloca aqui dentro do void loop, e por isso é chamado de loop infinito. Vale lembrar ainda que essa barra aqui, pessoal, em linguagem C é um comentário. Então eu coloquei esse comentário aqui, ó, esse tópico, só para a gente entender que aqui eu estou falando da minha função principal e que eu estou falando do meu loop infinito. Como é que vai ficar o nosso código, pessoal? Então eu fiz da seguinte forma, ó. Lembra que no void setup você vai colocar aquilo que você quer que se repita apenas uma vez. No nosso programa, a ideia era fazer com que o pino 15, a nossa GPIO 15, ela fosse configurada como uma saída. Então, como é que eu configuro um pino como saída no Arduino? Bem, é fácil. Eu vim aqui, ó, método pinMode. Depois eu escrevo aqui, ó, o número da GPIO direto. Então, isso vale para qualquer GPIO. Estou colocando 15 aqui porque é a GPIO número 15. Vírgula output, tá bom? Vírgula output. Então isso vai fazer com que essa GPIO se torne uma saída. Se eu quisesse que essa GPIO se tornasse uma entrada, basta que eu escreva input. Então em vez de output eu vou escrever input. Então pronto. Na hora que a gente começar a rodar essa primeira parte do programa, ele vai colocar aqui, ó, pinMode 15. Output vai ser uma saída, só preciso fazer isso uma vez só. Bom, agora aqui no vosso void loop, que é o que eu quero que repita constantemente, eu coloquei aqui, ó, o comando digital write, ele meio que liga, né? Liga a GPIO 15. Então se eu quisesse que desligasse, eu ia colocar low. Então aqui fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, daqui a pouquinho eu vou consertar. Nós vamos ter aqui o pino 15 ligando e uma pausa de 400 milissegundos. Depois o que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui de high para low, né? Então o que vai acontecer? Essa GPIO vai ligar, vai dar uma pausa aqui, ó. Essa pausa ela está na ordem de milissegundos, então ela vai dar uma pausa por 400 milissegundos, depois ela desliga. Feito isso, pessoal, nós vamos pegar aqui, ó. Você vai em ferramentas, bom, fez o seu programa, você vem aqui em ferramentas, vai aqui na opção placa e você vai escolher a plaquinha lá que é o ESP32 Dev Module. É a primeira coisa que você precisa fazer.
Depois, você vai vir em ferramentas de novo, vai vir aqui em porta e vai escolher aqui a porta com que vai ser gerada. Uma dica, pessoal, pode ser que você tenha mais do que uma porta com gerada aí no seu computador. Às vezes você está mexendo com desktop, por exemplo, o mouse gera uma com, o teclado gera uma com também. Nesse caso, qual é a com que é referente à sua placa? Seja do Arduino, seja da ESP, geralmente sempre vai ser a com de maior número. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, com 4, com 5 e com 18, então eu já sei que a com que eu vou usar é a com 18. Então, feito isso, você escolhe lá, seleciona tanto a placa como você escolhe a com. Feito isso, você vai agora fazer a verificação do seu programa. Então você vai clicar aqui nessa setinha. Clicou nessa seta, ele vai pedir para você salvar o programa. Então o que eu vou fazer? Eu criei uma pasta chamada Programas ESP32. Isso aqui é só para organizar o código. E aí eu dei o nome para o nosso programa de pisca LED. Cliquei em salvar. Fiz isso, pessoal. Tá vendo? Aqui a gente já tinha consertado o código. Ele começa a compilar o programa. Começou a compilar o programa, ele vai verificar se não tem nada errado escrito aqui no seu código. Se não tiver nada errado, então você vai carregar o programa, clicando nessa seta agora. Precisaria ter verificado antes? Não, eu verifiquei só para a gente entender que essa primeira parte, ela verifica o programa, e essa segunda parte ou segundo ícone, desculpa, é aquele que transporta o programa para sua placa. Bom, o que vai acontecer aqui, pessoal? Na hora que se você tivesse clicado apenas aqui, ele verifica também o programa. Então, na sua casa, você pode só clicar aqui direto e sem nenhum problema, tá bom? Então aqui, ó, esse primeiro ícone, ele vai verificar se tem algum problema no seu código. Agora, o segundo, além de verificar se tem alguma coisa errada, ele também transporta o seu código para dentro da sua placa. Vai aparecer, pessoal, essa parte aqui, ó, essa expressão connecting, ou seja, ele vai estar pedindo conexão para a sua placa. Nesse momento, você vai perceber que a sua plaquinha tem um botão chamado boot. Então você vai clicar nesse botão boot. E aí ele vai começar a estabelecer comunicação. Quando ele estabelecer comunicação, você vai ver que aparece a informação aqui, ó, writing, descrevendo mesmo. E aí é quando ele começa a conversar com a placa, e você pode tirar o dedo desse botãozinho chamado boot, e aí ele já vai carregar o seu código, e teoricamente o LED começa a piscar. Então eu vou mostrar agora para você na prática como isso vai ficar, e aí depois a gente continua terminando essa aula. Bom? Então, pessoal, como vocês já viram na IDE, a forma que é feita a gravação da placa, então eu vou mostrar aqui para vocês na parte física, né, como é que eu fiz aqui. Então, se vocês derem uma olhada, eu tô aqui, ó, tá vendo, com os pinos a GPIO 15 e o GND. Então eu tô pegando, ó, esse fio preto aqui, esse fio preto, ele vai vir aqui nessa minha placa de testes no 0 volts, e esse fio vermelho que tá saindo aqui, ó, da GPIO 15, ele tá vindo aqui para um LED, né? Tá vendo, ó? Tá vindo aqui para um LED. Então eu já fiz a gravação, tá conectado aqui na minha USB e funcionou. Se você ficar segurando muito tempo o botão de boot, pessoal, e por acaso não funcionar de primeira o seu código, então eu vou até gravar de novo para vocês entenderem aqui o que eu vou falar. Então às vezes você coloca aqui para carregar o programa, e aí você aperta o botãozinho de boot, tá vendo? Apertei o botãozinho de boot, e aí a gente aperta mais do que o necessário. Se por acaso isso acontecer, a sua placa vai gravar do mesmo jeito, né? Sem nenhum problema. Acontece que o LED não vai piscar de imediato. Aí o que você faz? Você vem aqui na placa e clica no Enable. Clicou no Enable, tá vendo? O LED volta a piscar, beleza?
Então isso aí está comprovado aqui na prática que o nosso código funcionou. Pessoal, não se esqueça de inscrever no canal, de dar um like e até a nossa próxima videoaula. Um abraço.